Olá, seja bem-vindo a mais um programa Família e Sociedade, um programa da TV Mackenzie Digital e de responsabilidade da Chancelaria. Vamos estar juntos nesses próximos momentos, comigo e também com a minha esposa Suênia. Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. E o nosso convidado de hoje é o pastor Paulo Madsen. Ele é engenheiro químico aposentado, aliás, é químico industrial, não é isso, pastor? Isso. E também é pastor da Igreja Metodista Renovada com especialidade com trabalhos com casais. É o ministério dele com casais na igreja. Obrigado pela sua presença, pastor. Seja bem-vindo ao nosso programa Família e Sociedade. Muito obrigado. Eu estou olhando aqui nas informações que nos foram dadas que o senhor tem 52 anos de casado, é isso não? Isso, com a mesma esposa. Com a mesma mulher, o que é muito importante, né? Qual que é o segredo? Explica pra gente qual que é o segredo de um casamento tão longevo como o seu. Na verdade, nós tivemos situações muito complicadas no começo do nosso casamento, por imaturidade e tal. O senhor casou, o senhor tinha quantos anos? 22. E sua esposa? 20. 22 e 20. Dois Eram bem jovens. jovenzinhos, né? Bem jovens. E muito inexperientes e tal. Mas Uhum. depois, quando começamos a ajustar o nosso relacionamento, aí foi bênção pura. Uhum. 52 anos, então, foram só bênção. Foi. Não, no começo foi difícil. Uhum. Por que o senhor Como considera... todo casamento, você imagina sempre existem muitas divergências culturais, várias diferenças de anseios do casamento e tal. Até isso aí ajustar, como a gente diz na nossa gíria, até da liga demora, né? Mas depois foi muito bem, graças a Deus. O senhor acredita que o modo como cada um foi criado, né, a maneira como recebeu a sua educação, as referências que Culturas os completamente dois diferentes. receberam durante toda a sua vida, Nós isso influencia, atrapalha no relacionamento? Não, são diferenças culturais. Eu, por exemplo, sou de uma origem dinamarquesa, né? Sim. Os valores completamente diferentes da minha esposa, que é uma mineira, sossegada, tranquila. Latino-americana. A alimentação, os hábitos são muito diferentes. E até isso começar a se entrosar demora mesmo. É verdade. Como que vocês conseguiram chegar a um equilíbrio, a um relacionamento mais tranquilo, mais leve entre os dois? Na verdade, as verdades do Evangelho fizeram muita diferença na nossa vida. Nós tínhamos uma tradição religiosa e tal, mas não tínhamos uma prática diária na nossa vida. E uma delas, que para nós foi muito importante, foi a gente aprender o que é perdão. Perdão no nosso relacionamento foi tremendo quando entendemos que nós temos que nos perdoar diariamente, né? É verdade. Eu não sei se é porque a gente costuma ter aquela necessidade de uma vida sem problemas, né? Acho que até, como diz o autor de Eclesiastes, né, Deus colocou no nosso coração a necessidade pelo eterno, pela eternidade, mas às vezes a gente acaba tendo essas expectativas do já, no agora, né? Alguns casais acham que por conta disso, então, um bom relacionamento é um relacionamento que nunca tem discussão, nunca tem dificuldades, obstáculos a serem transpassados. Você concorda com isso, não? Concordo, porque geralmente quando um casal recém-casado, eles ainda estão pagando a prestação da geladeira, todas essas dificuldades Tem toda uma financeiras que é muito pressão, né, comum, sobre né? eles. Principalmente no nosso caso. Quando nós nos casamos lá em Governador Valadares, viemos para o Rio de Janeiro e fomos morar praticamente num ambiente muito pobre, muito simples. E ela, se bem que a minha esposa também foi criada num ambiente muito simples, mas tivemos dificuldades sérias na área financeira, por exemplo. Entendi. Eu ainda não era formado em química, tivemos muita dificuldade nessa área. E além das dificuldades normais de um casal que não se conhece. Acho Quando que a esse é o gente, ponto, né? namorado, noivo, a gente imagina que ela é perfeita, que ela não tem problemas. Então, quando nos casamos... Não tem defeitos, né? Começamos a enfrentar uma situação totalmente diferente. Nós vimos que nós tínhamos diferenças sérias a serem ajustadas, né? Aí nessa hora a mulher percebe que não era o príncipe encantado, ela casou com um sapo, não é? Um sapo. E ela costuma dizer isso. A Ana Maria faz palestras que sempre ministramos juntos, né? E esse negócio do sapo é uma realidade na nossa vida. Porque eu me lembro que quando nos casamos, eu imaginava que ela
Ela era simples, meiga, dócil e tal. Quando nos casamos, eu fui ver que não era nada disso. Não é verdade? A própria Que tivemos um intimidade problema vai com um mostrando, né? açougueiro perto da nossa casa. O açougueiro me chamou lá e disse, Paulo, mulherzinha brava essa que você casou com ela. Eu disse, mas brava como? Aquilo é um anjo. Não, ela comprou uma carne aqui e depois não gostou quando chegou em casa, trouxe aqui para mim trocar e eu não quis trocar. Olha lá onde ela jogou o pacote lá. Essas coisas que nos assustam. Que vão se revelando, né? Bom. E é importante que o casal aprenda a amadurecer essas questões, né? Porque senão Fica difícil. as coisas podem piorar ao invés de melhorar, né? Eu acho então que a questão não é a ausência de problemas, né? Mas me parece que é os dois juntos, diante dos Como se problemas, lida com eles, né? lidando com os problemas que crescem como Administrar casal, né? esses problemas aí. Exatamente. A gente vê muito isso hoje em dia, né? Parece que alguns países da Europa, ou até mesmo Estados Unidos, a quantidade de casamentos tem diminuído e cerca de 1 em cada 2 casamentos tem terminado em divórcio, né? A estatística que nós temos é que mais ou menos 50%, Isso. 50% a 60% dos casamentos resultam em divórcios. A cidade brasileira que é campeã em separação é Campo Grande, Mato Grosso. Foi uma surpresa minha, mas isso me foi falado por um oficial do Registro Civil lá de Campo Grande. Uhum. Que Campo Grande tem uma quantidade enorme de separações, Brasília também. E o senhor atribui a quê? O senhor consegue fazer um diagnóstico dessa realidade? Muito complicado. Viu? Não, eu costumo dizer para os jovens da minha igreja que casamento é uma relação de perdas e ganhos, não é? O senhor mesmo disse agora há pouco sobre esses encantos, né? Você acha que vai ser um mar de rosas a vida de casado, e quando as pessoas não percebem que estão perdendo também coisas, por exemplo, a liberdade, a questão financeira, como o senhor falou, se autossustentar é muito diferente de você ter outras bocas para alimentar também. Uhum. Então, quando lidam com essas outras dificuldades, é que elas percebem que a coisa não é tão simples quanto pensavam, né? A administração financeira. Aliás, nós começamos sempre, quando fazemos um seminário para casais, nós sabemos que sempre dentro do auditório, nós temos ali alguns casais com um relacionamento já muito comprometido. Uhum. E nós temos necessidade de fazer o que a gente chama quebra-gelo, nesse primeiro contato com o público que, afinal de contas, não nos conhecem. Sim. E um erro que pode, às vezes passar, é que muitos imaginam que nós somos perfeitos, e nós não somos perfeitos. É verdade. Nós temos ainda coisas que nos ajustamos a cada dia, etc. Sim. De modo que nós começamos sempre um seminário de casais falando a respeito das surpresas que cada um teve, né? Uhum. Você imagina alguém que teve dentro da sua casa uma super organização de disciplina perfeita. Ele casa-se com uma mulher que não pensa da mesma forma. É verdade. A casa é muito desorganizada, a gente chama o casal, temos que colocar dentro da família esse aspecto, né? E, além disso, cada um vem do seu próprio lar e traz as influências do seu próprio lar, né? A gente falava antes do programa começar aqui sobre as influências, por exemplo, dos pais de um, os pais de outros, os sogros na relação, né? E essa é uma questão tão importante, tão fundamental para muitos casais, que a gente vai voltar no próximo bloco falando sobre isso, sobre a interferência dos pais do marido, dos pais da esposa, os sogros, na relação do casal. Não saia daí, nós voltamos já com o programa Família e Sociedade. Até mais. Voltamos com o programa Família e Sociedade, tratando hoje do assunto problemas familiares. O nosso entrevistado de hoje, o pastor Paulo, ele é especialista no assunto e terminamos o bloco anterior falando sobre influências na vida do casal, em especial, né, que todo mundo pensa nisso, né,
em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E todo mundo pensa na sogra em primeiro lugar, né? O senhor acha que a sogra é realmente um ponto tão problemático na vida do casal mesmo? Ou o sogro, né? Depende. Eu, na verdade, eu não tive grandes problemas com a minha sogra. Aham. Foi uma mulher, não tinha lá tanta sabedoria, mas uma das grandes vantagens que nós tivemos é que ela morava a 600 quilômetros da minha casa. Sabe que tem um ditado que diz que a sogra não pode morar nem tão perto que venha de chinelo e nem tão longe que traga mala, né? Então tem uma... Isso para nós foi... Não, a vida de família para nós foi muito importante, porque, como eu disse, eu vinha de uma origem totalmente diferente, os hábitos muito diferentes. Com certeza. E quando nos casamos, até ajustar a alimentação, por exemplo, a minha esposa praticamente foi fazer um estágio na casa de meus pais para aprender preparo de certos pratos, certas coisas. Mas a diferença foi muito grande. E as lutas do começo do casamento, né? Eu ainda era estudante de química praticamente, foi muito complicado isso aí para... Quando a gente casa, imagina que vai ter, logo de saída, uma vida perfeita, completa. Sim. Nós nos amávamos como nos amamos até hoje, mas as dificuldades foram muito grandes. O senhor... Perdão, pode continuar. Tivemos que suportar atritos do nosso próprio relacionamento, mas, na verdade, Deus estava trabalhando conosco. Em São Paulo, quando nós viemos para São Paulo, há 30 e poucos anos atrás, nós tivemos a oportunidade de trabalhar num trabalho específico de pré-desquite, pré-separação, um movimento que existia em São Paulo, hoje não existe mais. Sim. Mas de conciliação. Casais em pré-desquite é muito complicado. Hoje em dia, o trabalho que nós fazemos, em igrejas principalmente, é um trabalho mais tranquilo, mais sossegado, as pessoas estão mais conscientizadas. E a própria Bíblia, para nós, tem uma função muito importante, porque ela dá os parâmetros do relacionamento conjugal através do perdão, né? Sem perdão é muito complicado. Com certeza. Agora, voltando à questão da interferência, né? Na sua experiência, no seu ministério com casais, o senhor tem reparado muito nisso? Sobre a falta de, quem sabe, independência de muitos casais quando saem da casa dos pais, ou, por outro lado, a falta de discernimento de muitos pais em verificarem que seus filhos agora estão num novo lar, numa nova casa? Esse é um problema, porque às vezes, com a melhor das intenções, uma sogra pode interferir no relacionamento do casal, colocando os valores que para ela são os ideais e que, no entanto, não correspondem ao ideal do casal. São outros, né, valores. A criação dos filhos, a maneira de criar um filho, de criar um neto. Nós passamos por essas fases também e às vezes a gente, com a melhor das intenções, dá uma opinião que não é aquilo que o casal está vivendo. E o senhor tem, assim, experiência nisso, porque além de ter sido genro, né, o senhor também é sogro, né? Sogro também. Nós tivemos problemas no casamento das nossas filhas, problemas sérios do relacionamento deles, de agressões, de lutas ali, que nós tivemos que imaginar administrar, né? Meu genro, o começo do relacionamento deles também foi muito problemático. E nós tivemos a oportunidade de visitar a nossa filha depois dela ter sido agredida fisicamente, inclusive, pelo meu genro. E, na verdade, o que nós tivemos que colocar em prática ali violentamente foi colocar os joelhos no chão e entregar para que Deus tomasse conta. Sim. Nós temos, talvez, alguns casais assistindo nosso programa, com certeza isso vai acontecer, que possam estar com problemas, que podem estar com problemas de relacionamento com os seus sogros. Que conselho o senhor dá? Como fazer com que os sogros, de uma maneira que não os agrida, por um lado, mas ao mesmo tempo fazer com que eles entendam a necessidade dessa independência que o casal no novo lar tem que ter? Só completando, o senhor acha que o casal deve falar aos seus pais, aos seus sogros, que estão se sentindo, talvez, invadidos de alguma maneira? Não, eu acho que o ideal seria o casal tentar resolver pelos próprios recursos que eles têm as suas dificuldades, porque sempre a sogra vai tomar
partido do seu filho ou da sua filha, e ele nunca vai ser uma pessoa neutra nesse ambiente. E quando ela tentar fazer isso, como que o casal deve se portar? Eu acho que tem que suportar com carinho, com atenção, mas não deixar que isso exerça uma influência. Porque na hora em que eles contam para o pai ou contam para a mãe, olha, nós estamos passando uma situação difícil por isso, assim, assim e tal, tem que haver muita sabedoria por parte do sogro ou da sogra para não ter essa interferência que ela é maléfica na vida do casal. Você sabe que eu tive um amigo meu que se casou e quando voltaram da lua de mel, receberam dali a algum tempo a sogra pela primeira vez na casa deles. E aí ele saiu para trabalhar, quando ele voltou, estava o sofá fora do lugar, a mesa em outro lugar da sala, as coisas de maneira diferentemente dispostas na cozinha. Aí ele chamou a esposa e falou assim, querida, o que aconteceu? Por que está tudo mudado? Eu falei, mas amor, eu não sei, a minha mãe veio aqui, fez tudo isso e tal. Aí ele chamou a sogra e falou, minha sogra, a senhora será sempre muito bem-vinda em nossa casa, mas por quanto que a senhora entenda que aqui na nossa casa quem manda é a sua filha e eu. Bom, acho que o senhor pode imaginar o que aconteceu, né? A sogra não entendeu. Não entendeu, ficou magoada e ficou 1 ano sem visitá-los. Mas quando voltou com outro espírito. E eles convivem muito bem até hoje, porque um dia eles tiveram a decisão de conversar com a sogra sobre qual seria o papel dela na vida, dispor os limites. Acho que essa é a questão, né? O senhor acredita que essa é uma atitude sábia, saudável? Eu acho que tem que ser colocado com o devido carinho uma posição firme do casal. Porque a interferência, ela vem mesmo. Sim, é inevitável quase, né? Eu recebi esses dias pela internet os 10 mandamentos do casal na terceira idade. E uma delas, um dos pontos que ele bate firme ali, essa questão da interferência familiar. Quando estiver junto do teu filho, tiver vontade de dar opinião na vida deles, cala a boca. É a melhor coisa. Você sabe que ouvir um casal, ouvir um homem, uma mulher jovem falando sobre isso é fácil, mas porque fala da perspectiva de quem sofre, né? Agora, ouvir o senhor, que já tem 52 anos de casado, falando sobre isso, com certeza tem muito mais autoridade. Agora, uma coisa que o senhor falou, que me deixou marcado, tanto no primeiro bloco quanto agora, é sobre a importância do perdão. E nós vamos voltar no próximo bloco falando só sobre isso, sobre a importância do perdão no matrimônio, na vida de marido e mulher e também na vida da família. Não saia daí, a gente volta já com o programa Família e Sociedade. Voltamos com o programa Família e Sociedade, tratando de problemas matrimoniais, problemas dentro do casamento. Estamos com um especialista sobre isso e o nosso assunto desse bloco é sobre perdão no casamento, perdão na vida do casal, na vida de marido e mulher. Pastor Paulo, teve uma vez que eu fui conversar com um casal e eles começaram, num determinado ponto da conversa, a se agredir mutuamente sobre coisas que fizeram um contra o outro na época em que eles eram noivos. Agora o detalhe, eles estavam comemorando bodas de prata. O senhor crê mesmo que essa amargura pode durar tanto tempo assim? Pode. Tem pessoas que fazem questão de alimentar aquela mágoa, aquela amargura, como se isso fizesse parte da vida conjugal. Nós temos por hábito comentar o seguinte, você tem vários fatores que podem ter uma influência difícil no relacionamento complicado, como, por exemplo, interferência familiar, finanças, sexo, uma série de fatores que podem influenciar negativamente no relacionamento do casal. Isso tudo eles conseguem superar. A coisa que é difícil superar é quando existe amargura. A amargura que ela é alimentada dessa forma. A mágoa, a falta de perdão.
Quando existe o propósito eu não perdoo, é muito complicado você restabelecer o vínculo conjugal. O senhor acha que até talvez a questão do egoísmo, da pessoa não admitir que está errada, como que ela pode administrar a situação? Como que o senhor aconselha um casal que... Nós nos prendemos a alguns fatores que tornam mais fácil essa tarefa. Uma delas, por exemplo, é o conhecimento da própria Bíblia. Sim. Eu acho que a Bíblia é extremamente importante no aconselhamento de um casal. O conceito de perdão. O conceito de perdão que a Bíblia fala, ele é muito importante. Tem alguns outros conceitos que para nós é muito importante também. É quando você tem um casal com filhos. Porque nós nos preocupamos muito de um casal quando decide, eu não perdoo, eu levo isso à frente e tal. Normalmente eles são candidatos a deixar filhos órfãos com os pais vivos. Porque o vínculo aí é muito difícil ser estabelecido. E na nossa situação particular, nós procuramos dar um testemunho de perdão que para nós foi fundamental. Eu comentei no bloco anterior que a minha filha foi agredida pelo meu genro. E eu achava que deveria vingar, eu tinha algum direito assim. Eu, na minha mocidade, eu fui lutador de jiu-jitsu. É mesmo? Que revelador. Eu achava que que eu tinha o direito de inutilizar o braço direito do meu genro, por exemplo. No entanto, no dia que isso aconteceu, nós fomos à casa deles, moravam a uns 10 quilômetros da nossa casa, aqui na cidade de São Paulo. Tivemos a oportunidade de, com o nosso joelho no chão, a nossa filha do lado, nós pedimos a Deus, entregamos aquela situação e que isso aí foi fundamental, porque o meu genro escutou a nossa oração e ele veio e se colocou do nosso lado. E eu tive a oportunidade de colocar a minha mão direita nas costas dele, o coração ferido, mas com o propósito de buscar perdão. Nós conseguimos fazer com que eles se perdoassem. Nós pedimos a Deus que desse condições para que esse neto, que nós tínhamos já com 6 meses de idade, ele fosse restaurado, que ele tivesse os seus pais do seu lado, que aquele casamento pudesse progredir. A minha filha perdoou. Eles comemoraram outro dia bodas de prata. Olha só. Coisa boa. Como né? Pai de 3 meninas, eu entendo que o senhor deve ter passado naquele momento em que o senhor recebeu a notícia da agressão. Foi tão importante isso aí na nossa vida que aos 10 anos de idade do nosso neto, nós estávamos na nossa casa no litoral e eu fui acordá-lo de madrugada para ir ao banheiro. Ele, quando sentou-se na beira da cama, ele me abraçou, me beijou o rosto e disse: "Vô, meu amigo do peito." Que lindo. Isso foi muito importante. Eu, hoje em dia, sou uma pessoa extremamente feliz. Eu tenho a minha esposa, meus netos, meu bisnetinho, que agora tem 1 ano e meio. Eu me considero realizado profissionalmente, em vários aspectos da minha vida. Agora, tudo começou num momento de perdão. Acho que o senhor falou, né? O conceito bíblico de perdão é importante, né? Acredito que se a gente tiver a consciência do tamanho da nossa dívida para com Deus e do quanto nós somos perdoados, com certeza isso vai influenciar, vai facilitar quando nós formos perdoar o próximo também, não é? Sem dúvida. O perdão bíblico, você imaginar, por exemplo, Jesus Cristo, que é Deus, não era Deus, ele é Deus. Sim. E que, no entanto, naquele momento ali da cruz do Calvário, ele manifestou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Esse perdão, ele tem que ser total e restrito. E se ele concedeu dessa forma, quem somos nós para dizer eu não perdoo? Né? Tem uma frase de Lutero que eu acho muito interessante, né? Que ele fala que perdoar e não esquecer é como você enterrar o machado com o cabo para fora. Não é? E a gente vê isso muitas vezes, né? Eu perdoo, mas não esqueço, né? Isso não adianta nada, não é? Não adianta nada. O que adianta? Você vai botar aquela parte do machado que é mais perigosa dentro da terra, mas você vai estar ali com o cabo pronto para usar na hora que mais for conveniente, né? E isso sendo levado adiante com o passar do tempo
e o perdão alimentado, lembrando sempre daquelas mágoas. Acho que perdoou tem que ser um perdão, não que a gente esqueça. Não esquece. Não esquece. Mas você não traz a... Acho que não pesa mais contra a pessoa. Aquilo não é lembrado com tristeza. Isso, acredito que isso. Né? Assim, e para nós, no nosso relacionamento hoje, nós moramos, eu e minha esposa, sozinhos, temos aqui em São Paulo um apartamento, temos outro no litoral, e a gente vive entre os dois. E quanto tempo nós ficamos nós dois, nós vamos almoçar juntos, passeamos juntos, nos alegramos juntos. E, quando existe alguma dificuldade de relacionamento, nós conseguimos superar com relativa facilidade. Por isso eu me considero muito feliz com a mulher que eu amo, com o relacionamento que nós temos. Isso foi conquista nossa, né? Amém. Pastor, nosso tempo está acabando, nossa conversa está tão boa. A gente, como um casal ainda jovem, aprendeu tanto com o Senhor. E obrigado pela sua presença com a gente, viu? Muito importante para nós. O senhor gostaria de deixar um e-mail de contato? Sim, o nosso e-mail é paulomadsen, numa palavra só, @uol.com.br. Vai aparecer na tela para o pessoal ver. Sim. Então, seu sobrenome não é tão comum assim, o pessoal vai estar informado aí de como entrar em contato. Mais uma vez, então, muito obrigado. Viu? Felicidades e até novo encontro. Se Deus quiser. E assim, então, nós encerramos mais um programa Família e Sociedade. Se você quer nos enviar uma dúvida, sugestão, quem sabe algum outro comentário, pode fazê-lo através do e-mail que está aparecendo aí na tela, familiasociedade@mackenzie.br. Obrigado, então, pela sua audiência e nós nos vemos no próximo programa Família e Sociedade. Obrigada por assistir ao nosso programa. Até mais.